Atividade 4. Introdução à geometria e medidas. Aula 33.1. Conteúdo: polígonos. Habilidade: identificar o conceito e os elementos dos polígonos, reconhecer polígonos regulares e classificar quanto ao número de lados e em convexo ou não convexo. Olá, sejam bem-vindos, alunos e alunas, professores e professoras, à nossa aula, iniciando então aqui o nosso estudo da geometria. Vocês conferiram no nosso Abre Aula que nós vamos trazer alguns elementos da aula anterior e reforçar um pouco mais esse aprendizado na nossa aula de hoje. Por isso, então, a gente inicia relembrando o que nós aprendemos em momentos anteriores. Então, vamos recordar? Vamos relembrar com vocês, então, um pouco sobre os ângulos. Então, nós vimos aí na nossa aula anterior o conceito de ângulo determinado pela seguinte afirmação: é a região delimitada em um plano por duas semirretas que possuem uma origem em comum. Como isso funciona? Então, percebam, nós temos aí, vamos chamar assim, semirreta A e semirreta B, ligando entre si através do nosso ponto, no qual nós determinamos como origem. Então, nesse ponto, temos aqui O. E assim, o nosso segmento de reta, vamos chamar então assim, o segmento de reta OA, na cor verde, e o segmento, um outro segmento de reta, aqui na cor rosa. Podemos chamar de OB. O encontro, né, essa interseção dessas duas semirretas no ponto da origem determina uma abertura, no qual nós chamamos então aqui da abertura do nosso ângulo, ok? Então, por isso, a nossa definição, que ângulo é justamente essa região, olha só, medida aqui em graus, né, determinada pela delimitação em um plano por duas semirretas. Nesse caso, nós vimos a semirreta verde, chamada de OB ou OA, no qual nós chamamos aqui OA, e a semirreta rosa OB. Então, essas duas semirretas, ao se interligarem, ao fazerem essa intersecção, nós teremos aí a nossa configuração da região delimitada, chamada então de ângulo. E dependendo do tamanho dessa abertura, a gente viu aqui a possibilidade de caracterizar esses diferentes tipos de ângulo conforme então o tamanho, menor ou maior o tamanho dessa abertura. A gente vai trazer para vocês um pouco mais, como eu falei, né? Nós estamos aqui caminhando no universo da geometria, por isso é importante a gente se deparar com os nossos desafios. Então a gente trouxe para vocês aqui mais uma interessante pergunta para que vocês possam analisar e compreender. Vamos à nossa pergunta do desafio? Olha lá. Temos aqui algumas imagens coloridas para que vocês observem essas imagens e a partir dessa observação temos a nossa pergunta. Você sabe qual o nome de cada figura? Então, na geometria, a gente é capaz de determinar essa nomenclatura, ou seja, os nomes das figuras geométricas, e é isso que a gente vai trazer um pouco mais na nossa aula de hoje, né? Dando elementos para que vocês consigam não só responder esse desafio, mas ao longo de toda a nossa aula a gente vem falando, então, vai falar um pouquinho mais sobre essas figuras geométricas com os seus diferentes nomes, as suas diferentes classificações, principalmente em função das suas características. É isso que a gente vai conhecer agora. Não se esqueçam, né, de mandar a resposta no chat, ou no final temos aí esse momento reservado para que vocês compartilhem com todas as turmas. Então é importante que vocês fiquem atentos desde já à nossa aula de hoje. Então vamos prestar atenção aqui sobre os elementos que constituem um conceito importante da geometria, mais um para vocês, denominado polígonos. Então o que isso quer dizer? O que isso vai significar para a gente aqui na linguagem geométrica? Olha lá, acompanhem. Temos então que os polígonos são figuras geométricas planas formadas por segmentos de reta que somente se encontram em suas extremidades. Então, trouxemos aqui para vocês essa definição e a gente vai traduzir, né, o que significa esse conceito. Então, é importante, olha só.
que significa uma figura geométrica plana? Vamos imaginar uma folha, então, de papel. E essa folha de papel, vamos imaginar que ela está numa superfície, né, em cima de uma mesa, em cima da cadeira de vocês. Pode até pensar no caderno, né, nessa folha desse caderno. Então, significa dizer que essa superfície, né, normalmente aí no formato retangular, ela se encontra no mesmo plano. Ou seja, nenhum lado dessa folha está apresentando, né, está presente em outro eixo. Diferentemente, vamos imaginar assim, se vocês tiverem uma bola em mãos. Então, essa bola, dificilmente ela vai ficar parada, a não ser que o chão, né, ou a superfície em que ela esteja, seja plana. Nesse caso, a bola, ela tem outras dimensões, ou seja, ela não está no plano, né, ela tem aí outros planos. Então, essa distinção das figuras geométricas planas e também chamadas de figuras, outros tipos de figuras bidimensionais, tridimensionais. Nesse momento, então, é importante que vocês tenham, né, esse pensamento em mente. A gente aqui, na geometria, falando dos polígonos, nós estamos referindo a figuras geométricas planas, ou seja, os seus lados estão permanecendo em apenas um dos eixos, e a gente vai dizer aí nesse eixo plano, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso conceito para interpretar mais um pouquinho sobre isso, olha lá. Então, nós falamos que essas figuras geométricas planas, elas são formadas por segmentos de reta. Então, o que são esses segmentos de reta? A gente viu agora há pouco na nossa revisão, falando sobre uma semirreta, né? Então, os ângulos, lembra? Falamos aqui sobre as semirretas. Nesse caso, aqui a gente está trabalhando com segmentos de reta. Então, o que seriam esses segmentos de reta? Quando nós temos de um ponto, né? Então, nós temos aqui, vamos imaginar, um ponto a outro, ou seja, no qual nós denominamos de vértice, e essa ligação de um vértice a outro, nós denominamos então de segmento de reta, ok? Diferentemente, agora há pouco, que nós falamos do que? Vocês lembram? Da semirreta, né? Então, se fosse de uma extremidade, olha aqui, vou colocar para vocês, né? Se fosse de uma extremidade aqui, de um vértice, vamos dizer assim, num ponto. Porém, esse ponto com uma outra extremidade, com essa flecha, significando então um infinito, pode ser para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, não importa, o sentido, né? Se uma dessas extremidades tiver a marcação de um infinito, aí a gente está falando da semirreta, que no caso a gente atribuiu ao conceito de ângulos. Porém, aqui no conceito de polígonos, nós estamos falando sobre o segmento de reta. Então, o segmento de reta tem essa característica, né? A ligação entre dois vértices, tá bom? Ou seja, está delimitado o começo, olha só, e o fim, ou o fim e o começo, tá bom? Então, essas extremidades, né, se encontram presentes nessas figuras geométricas determinadas, então, por esses segmentos de reta, tá bom? Muito bem. Uma outra definição que é apresentada aqui para vocês, então a gente tem várias formas de interpretar e de entender os conceitos, né? Então a gente está mostrando aqui apenas alguns para vocês irem se familiarizando com essas linguagens, né? Então às vezes parece um texto um pouco complicado, mas a gente vai destrinchando esses elementos, esses conceitos, para tornar mais fácil esse entendimento. Olha só, o outro conceito que a gente tem sobre polígonos, o que ele está dizendo? São formados por segmentos de retas, mais uma vez o conceito que a gente já falou aqui, né? Porém, ele coloca um outro elemento, os segmentos de reta fechados. Olha que importante, né? Essa palavra é fundamental para a nossa classificação dos polígonos. E ele continua, cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um dos seus lados. Logicamente, então, fica fácil a gente perceber isso, né? Se o segmento de reta é formado por uma extremidade, ou seja, por um determinado vértice, onde há a ligação de um outro vértice, né? Então vamos imaginar aqui um vértice aqui A e aqui o vértice B, né? Essa distância de A a B, a gente já caracteriza como um lado
desse polígono. É justamente o que está dizendo aqui, olha só. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa um de seus lados. Então, a gente não estava falando aqui sobre a nossa folha, né, na folha do caderno? Então, se vocês imaginarem, a folha do caderno tem uma extremidade, né, um começo e um fim. Dessas ligações, dessas extremidades, a gente vai chamar, então, de lado, composto, então, pela distância de um vértice ao outro. Esse é o lado da nossa figura plana, sempre levando em consideração que ela está no único eixo, tá bom? A gente vai trazer para vocês mais elementos de caracterização desses polígonos. Nós vamos ver, então, diferentes nomenclaturas que eles podem assumir. Vamos ver a primeira, olha lá. Nós temos um polígono, ele pode ser simples. O que significa um polígono simples? Nós dizemos, então, que quando, né, quaisquer dos dois lados não consecutivos não se interceptam. Então, se a gente observar essa figura, né, bem destacada aí para vocês, a gente percebe que nenhum desses lados, né, quaisquer dos dois lados não consecutivos, ou seja, esses lados que estão lado a lado, eles não vão se coincidir, não vão se interceptar, né, não vão se misturar, vamos dizer assim. Então, nesse caso, nós dizemos que são polígonos simples. A gente vai entender um pouco mais dessa diferença quando eu mostrar para vocês a próxima imagem. Olha só, nossa estrela, né? Então, percebam aqui que esse polígono, olha só, ele não é simples, ok? Então, polígono não simples. Por quê? Se a gente perceber, esses lados, eles estão sendo interceptados, olha aqui, a todo momento, né? Então, nós temos aqui, além das extremidades, dos vértices, vários pontos que estão se interceptando. Então, para esse tipo de polígono que não é simples, nós chamamos, então, de complexo, ok? Olha só, polígonos complexos. Dentro do nosso universo aqui da nossa linguagem geométrica, a gente vai trabalhar um pouco mais com esses polígonos que são simples. A gente vai ver essa distinção um pouco mais adiante com as características desses polígonos. Vamos ver aqui as partes que compõem, olha lá. Nós temos aqui que o polígono é formado por lado, como a gente já falou, ok? Então, ele vai de uma extremidade à outra. Nesse caso, o nosso quadrilátero, com 4 lados, 4 ângulos internos. Então, além do lado, na característica, né, de um polígono, ele tem os seus vértices, que são os pontos de intersecção, né, entre os nossos segmentos de reta, e a outra característica, que é um ângulo interno, ok? Então, nesse caso, um quadrilátero com 4 ângulos internos. A gente vai ver algumas imagens para a gente fixar um pouco mais o que significa, então, um polígono e um não polígono. Olha aqui, temos 4 imagens, né, apresentadas para vocês. Então, a gente sabe que um polígono, ele precisa ser composto o quê? De uma linha poligonal fechada. Então, nesse caso, as 4 imagens se caracterizam por uma linha poligonal fechada. Porém, o que determina de um segmento ao outro, né? Então, a ligação, né, a extremidade. Nesse caso, olha só, todas as figuras a seguir são polígonos? Não, a gente pode dizer que não, né? Por quê? Porque algumas delas, né, elas não têm apresentado aqui um segmento de reta. Principalmente, olha só, notem o coração. Apesar de ser uma linha poligonal, né, não dá para determinar aí o ponto extremo de um vértice, tá bom? Então, diferentemente de outras figuras, como nós consideramos como polígonos, tá bom? Vamos ver mais uma observação? Olha só. Todas as figuras têm 4 ângulos internos. Então, se a gente pensar que o ângulo interno está relacionado com os lados, né, nós já podemos perceber que a nossa resposta aqui também é não. Né? Nós temos aí a figura do triângulo, já que não apresentam, então, 4 ângulos internos. Tá bom? Vamos ver mais uma observação em relação aos nossos polígonos. Olha só. Todas as figuras têm 5 vértices. Então, o que significam esses vértices? Né? O ponto de encontro desses segmentos de reta. E a gente tem que contar. Já observando as nossas figuras aqui, já percebemos que podemos dizer, então, que não. Também não. Tá bom? Então, vamos marcar aqui como não.
Uma outra característica que a gente falou dos polígonos é em relação a eles serem planos. Então, notem, né? Todos os polígonos abaixo são figuras planas. Então, se a gente tivesse, né, esses desenhos geométricos representados em um único plano, a gente poderia dizer, então, marcando aqui como sim, tá bom? Muito bem, na nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre os polígonos. Nós vimos as definições de várias maneiras em relação aos polígonos, e aí a gente trouxe mais algumas dessas definições para que a gente possa perceber juntos algumas particularidades. Então, olha só, os polígonos são figuras geométricas planas que somente se encontram em suas extremidades. Então, essas extremidades, nós já fizemos aqui a nossa conceituação, né? Já falamos que essas extremidades são os nossos vértices. Então, olha só, os elementos, né, que compõem aqui os nossos polígonos, não apenas o vértice, mas o ângulo e também os lados, né? Então, essa forma dessas extremidades se encontrarem, né, sempre nesse eixo que é plano. Então, a gente não está trabalhando ainda com as figuras geométricas espaciais, a gente está falando de figuras geométricas planas. Essas figuras, elas são fechadas. Isso quer dizer que a nossa linha poligonal, que contorna a nossa figura, ela precisa ter um começo e um fim. Nesse caso, então, determinamos como fechadas. São formadas por segmentos de reta, vimos também esse conceito, né? Ou seja, a ligação de um lado a outro do nosso polígono é determinado justamente por esse segmento de reta. E é isso que confere a nomenclatura do elemento lado, né, do nosso polígono, tá bom? São caracterizados pelos elementos do nosso polígono, como nós falamos, os ângulos, os vértices e os lados. Um outro elemento a mais adicional aqui, nós chamamos de diagonais. O que significa, né, essas diagonais? São as linhas internas do nosso polígono. Então, nós temos aqui a possibilidade de representar um quadrilátero. Olha só, o que seria, então, essa diagonal? Olha só, o nosso quadrilátero com 4 vértices. Então, vamos colocar aqui. Os nossos vértices podem receber a seguinte nomenclatura: A, B, C e D. Lembrando que nós vamos ter 4 lados. Olha só, os lados, então, AB, BC, CD e AD, ou DA, tá bom? Muito bem. E a partir desses ângulos internos, aqui nesse caso, 4 ângulos retos internos, medida de 90 graus, e as diagonais, que nós caracterizamos pela ligação de uma extremidade à outra. Nesse caso, olha só, quem faz a extremidade do vértice A? É o vértice C. Então, quando a gente traça essa diagonal, nós vamos dividir o nosso retângulo em 2 triângulos, né? Porém, a gente tem mais outros 2 vértices, que são os vértices B e C. Então, mais uma vez aqui, ao traçar, né, essa diagonal do vértice B ao seu oposto, ou seja, na outra extremidade nós temos aqui o vértice D, nós vamos ter então mais divisões, fazendo com que esse nosso retângulo seja dividido mais 2 vezes, ou seja, 4 triângulos aí, tá bom? Nós vimos então que os polígonos, eles têm diferentes nomenclaturas, mas é importante que vocês tenham em mente essa seguinte informação: são uma linha poligonal fechada, formadas então por segmentos de reta, onde cada uma desses segmentos vai conferir um número de lados ao nosso polígono. Ele pode assumir diferentes quantidades de lados, que por sua vez acompanham então seus respectivos ângulos internos e também os seus vértices, né? É importante a gente ter essa consideração em relação às diagonais internas, são sempre então segmentos de retas traçados internamente da nossa figura, e essa figura é determinada como uma figura plana, ou seja, está num único eixo.
A gente vai ver alguns tipos de polígonos. Vamos falar do polígono convexo e do côncavo. Bem simples a distinção entre eles, mas como sempre na geometria é importante ter essa observação visual. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a imagem do nosso polígono convexo. Prestem atenção, olha só. Nesse caso, existe uma classificação bem importante, não apenas com essa nomenclatura, né, que aparece aqui, olha só. Caso tenha um ângulo com medida maior que 180 graus, ele será côncavo, né? Então, aqui mostrei para vocês primeiro o côncavo, mas vou mostrar também o convexo, tá? Então, notem, se a gente tiver uma linha traçada, olha só, de um vértice, vamos imaginar aqui que a gente tem um vértice A, né? E aqui o vértice, vamos chamar de B, e aqui o vértice C, tá bom? Se eu traçar um segmento de reta do vértice A até o vértice C, o que vai acontecer? Esse segmento, ele está fora da nossa figura, né? Ou seja, ele não está internamente a esse polígono. Nesse caso, então, a gente chama de polígono côncavo, tá bom? Então, é como se ele tivesse uma cava, né? Uma côncava, côncavo. Então, esse distanciamento, né, dessa linha, dessa semi-reta, vamos dizer assim, na nomenclatura, ela perpassa o nosso polígono. Nesse caso, então, o nosso polígono côncavo, tá bom? É como se ele tivesse uma cava aqui. Olha a diferença do polígono convexo. Nesse caso, se eu traçar, vamos imaginar aqui, olha só, o nosso vértice A, B, C, D e E. Tá? Não preciso traçar todos os pontos. Mas se vocês analisarem, se a gente traçar qualquer segmento de reta, olha só, vou para o A até o C, olha aqui, tá dentro da figura, não tá? Olha só, vamos imaginar então um outro ponto, de A até E, também dentro da figura. Nesse caso, olha só, o nosso polígono convexo, qualquer segmento de reta que a gente for imaginar, vamos ligar aqui um outro ponto, olha só, posso pensar aqui no ponto, um outro, vamos colocar aqui, olha só, EF, G, só para vocês perceberem, tá bom? Então, vamos imaginar ligando aqui, olha só, um outro distanciamento do segmento do vértice A até G. Mais uma vez, esse segmento de reta estão dentro dessa imagem. Nesse caso, então, a gente diz que é um polígono convexo, tá bom? Ou seja, se os ângulos do polígono forem menores do que 180, ele será convexo. Também uma outra nomenclatura, mais rapidamente, né? Se a gente não tem informação visual pela medida do ângulo, uma forma de determinar se ele é convexo ou côncavo é por essa seguinte regra, bem facinho que a gente mostrou aqui para vocês. Vamos visualizar mais uma, olha só, para vocês não terem dúvida, né? Temos aqui a nossa primeira imagem, olha lá. Então aqui nós vamos dizer o nosso polígono côncavo, ok? E aqui o nosso polígono convexo, ok? Posso chamar também de não convexo, tá bom? Olha só, né, como a gente traçou aqui, existe um determinado momento, olha aqui, essa distância aqui, que ela perpassa fora do nosso polígono, né? Então existe uma cava, vamos dizer assim, côncavo, né? Então não convexo também. Diferentemente do convexo, onde esse segmento está dentro da nossa imagem, tá bom? Então olha só, no nosso conceito trazido aqui para vocês. Se existir algum vértice voltado para o interior do polígono, ele não será convexo, caso contrário, ele será. Também é uma outra forma de interpretar, né, trazendo aqui as mesmas definições, porém de uma outra forma, tá bom? A gente vai seguir aqui falando um pouco mais também sobre um polígono regular e irregular. Bem simples, olha só. Na nossa definição, todo polígono regular, ele possui os lados e os ângulos com medidas iguais, né? Então, essas construções geométricas, né, com uma simetria, com uma exatidão no tamanho, né, de todos esses lados e ângulos, nós chamamos de polígono regular. Porém, determinadas formas geométricas não assumem medidas iguais, nem para lados
e nem para ângulos. Nesse caso, nós vamos chamar de polígono irregular. Olha só, então, um polígono irregular é aquele que não possui os ângulos com medidas iguais. E os lados também, por sua vez, não vão possuir o mesmo tamanho, né? As duas formas, polígono regular e irregular, dá para se trabalhar dentro da geometria, né? Nesse caso, então, a gente vai fazer diferentes classificações, nomenclaturas, dependendo, então, se ele vai ser caracterizado como regular ou irregular. Mas essa distinção é a mais abrangente aqui para nós. Vamos ver alguns exemplos de polígonos? Olha só, polígonos, então, se a gente observar rapidamente, o nosso, vamos chamar assim, polígono A, polígono B e polígono C. Né? Temos aí 3 polígonos, observando rapidamente o que eles nos parecem, né? Que eles têm o mesmo lado, o mesmo tamanho de todos os lados, olha lá a figura A, a figura B e a figura C, né? Cada um desses lados com, é claro, quantidade de tamanhos diferentes, nesse caso, olha só, 1, 2 e 3, aqui 1, 2, 3, 4 e 5, e aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, eles apresentam lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida. Nesse caso, nós chamamos, então, de polígonos regulares ou irregulares, né? A gente já falou, então, que são polígonos regulares, aqueles que apresentam a mesma medida, né, para os seus lados e também para os seus ângulos. Nesse caso, então, são chamados de regulares, tá bom? Então, eles não são irregulares. Olha só. Além deles serem classificados como regulares, nós também podemos dizer, olha só, eles são convexos. Lembra? Se a gente traçar uma extremidade interna de cada um desses vértices, olha só, se eu pensar daqui para cá, nós vamos ter aqui, olha só, dentro da mesma imagem, né? Dentro da mesma figura geométrica. Mesma coisa aqui. Olha só, na figura C, né? A gente pode traçar sempre dentro dessa mesma forma geométrica, tá bom? Então, nós temos aqui essa possibilidade de classificar os nossos polígonos irregulares, côncavos e convexos, para a gente poder seguir nas nossas classificações. Olha lá, os nomes desses polígonos, de acordo com esse número de lados e número de ângulos, vai determinar para a gente uma nomenclatura, ou seja, um nome. Então, cada um dos polígonos na geometria, ele também tem um nome, né? Dependendo, então, do número de lados. Então, essa nomenclatura está sempre relacionada ao número de lados da nossa forma geométrica, tá bom? Então, além desses números de lados, nós vamos observar os vértices e os ângulos internos, como a gente já falou, né? Dependendo da quantidade de lados, ele vai ter a mesma, né, quantidade de vértices e também a mesma quantidade de ângulos internos. Vamos ver exemplos? Sempre importante, né, o nosso conceito, e aqui está para vocês, olha lá, alguns dos exemplos relacionados aos nossos polígonos. Nesse caso, então nós temos aqui o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, apenas alguns, né, para a gente poder, né, justamente mostrar para vocês aqui com exatidão o que significa. Polígonos, olha só, lembra o quê? 3, fica fácil. Quadrilátero, lembra o quê? 4, né, ou seja, 4 lados. Pentágono, olha só, pente, né, o prefixo aqui, ou seja, 5 lados. Hexágono, ou seja, 6 lados. Vocês viram, né, que além de 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Nesse caso, 4 vértices, 4 ângulos internos. O pentágono, 5 vértices, 5 ângulos internos. Todos eles aqui mostrados para vocês são o quê? Convexos, né? Então, olha só, polígonos regulares, vamos colocar aqui, né? Regulares e também convexos, ok? Muito bem, vamos ver mais uns exemplos convexos, muito bem. Mais uns exemplos para vocês, dependendo da nomenclatura, olha só, seguindo aqui, né, na nossa próxima imagem. Heptágono com 7
lados, 7 ângulos internos, 7 vértices. Olha só. Octógono, 8 lados, 8 vértices, 8 ângulos internos. Eneágono, lembra, 9 lados, 9 vértices, 9 ângulos internos. Decágono, 10 lados, 10 vértices, 10 ângulos internos. Lembrando, então, mais uma vez, são polígonos, ok? Regulares e também convexos, tá bom?